Saudações a todos e a todas. Eu sou Tyson Teles, professor de Economia e Finanças no Instituto Federal do Acre, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Possuo algumas especializações na área de educação, graduação em Direito, em Finanças e Matemática, mestrado em Letras, Linguagem e Identidade e doutorando atualmente também em linguagem, né, com uma pesquisa voltada para a análise do discurso pedagógico institucional do IFAC, do Instituto Federal do Acre. Este vídeo de hoje é para apresentar aos senhores e às senhoras o meu trabalho de conclusão do curso de docência na educação profissional e tecnológica, que foi uma especialização de 480 horas, onde nós tínhamos de desenvolver um projeto de intervenção, né, ao final do curso, um planejamento de uma possível aula que venha a acontecer dentro de um instituto, uma aula diferenciada, que cative os estudantes, que fuja do tradicionalismo, né, na educação profissional, e é isso que eu lhes apresentarei agora, né? Deixe-me passar aqui. Vejamos. Eu escolhi, para planejar essa aula, o curso de Técnico Integrado em Finanças do campus Tarauacá, onde sou professor de Economia no IFAC. Esse curso é do eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Eu aplicarei essa aula futuramente na disciplina de Fundamento de Economia, a disciplina introdutória das Ciências Econômicas, né? O tema dessa aula será uma proposta de sequência didática inter- e transdisciplinar para o ensino do tema econômico Os Fatores de Produção no ensino profissional, né? Qual é o objetivo? Bem, essa ação interventiva, né, onde nós vamos nos incursionarmos sobre a realidade prática do aluno na sala de aula, no ensino desse tema, vai ser inter, porque terá o contato entre disciplinas, e também será trans, porque terá uma mistura entre várias disciplinas no âmbito da matéria de Fundamentos de Economia desse curso, né? O objetivo é que os alunos aprendam esse conteúdo, os fatores econômicos de produção, de uma forma em que haja a percepção, a compreensão por parte deles de algumas relações existentes entre a economia, né, enquanto ciência, e outras áreas do saber humano, como a agronomia, a agricultura, a sociologia, a história, a geografia, a administração, enfim. Especificamente, né, essa atividade ela objetiva criar no aluno, além dessa compreensão, o fomento de duas competências que estão presentes na BNCC atual, de 2018. Competência 2 e a 6. A 2 diz que o aluno deve ter um pensamento crítico, reflexivo e criativo, e a 6 fala do trabalho e projeto de vida. A competência 2 ela aduz o seguinte: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem das ciências. Veja, ela diz as ciências, então são todas, várias ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e desenvolver problemas e inventar soluções com base nos diferentes conhecimentos, nas diferentes áreas. Então, isso é uma proposição da BNCC do Estado brasileiro, é isso que eu objetivo fazer com essa atividade, onde eu vou envolver diferentes áreas, né? A competência 6, por sua vez, pondera que é necessário valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Portanto, cada disciplina, né, que eu vou fazê-las interagir na vivência do aluno, elas possuem contextos culturais, conhecimentos diferenciados. E aí o aluno ele vai entender que essas relações do mundo do trabalho são assim também. Tudo se mistura, tudo se imbrica, todas as áreas no mundo do trabalho, né? E aí assim ele vai agir com um profissionalismo, né, com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. O objetivo de aprendizagem para os meus alunos, ou seja, aquilo que eu quero que eles alcancem, né, durante e após a atividade, será compreender o tema, os fatores econômicos de produção, e perceber a relação inter- e transdisciplinar que esse tema tem com outras áreas diferentes da economia. Bem, como será a atividade em si? A aula ela vai ter 3 momentos, tá? Primeiramente, eu vou fazer uma abordagem teórica sobre o conceito dos fatores de produção. Depois, eu vou convidar professores de diferentes áreas para que eles, teoricamente ou também de forma prática,
ensinem, né, conversem com os alunos sobre algumas vertentes relacionadas ao conceito de fator de produção imanentes às suas respectivas áreas de saber. E, por fim, os alunos se reunirão em 5 grupos, aproximadamente de 8 alunos, né, porque uma turma de 40 alunos, e aí eles vão planejar, produzir e apresentar um seminário, onde, como são 5 fatores de produção, cada grupo vai ficar com um deles, né? O primeiro momento durará cerca de 2 horas, a minha exposição teórica, pode ser uma manhã ou uma tarde. O segundo momento vai demandar cerca de 1 hora para cada um dos professores convidados, né, para eles fazerem suas atividades específicas, e, portanto, vai demandar 5 horas, pode ser numa manhã ou tarde, pode ser em sala de aula ou num laboratório. O terceiro momento vai demandar uma aula de 3 horas comigo para que eles planejem um seminário. E depois nós apresentaremos os seminários no auditório em torno de 2 horas e meia, 30 minutos para cada grupo. Os recursos necessários para essa atividade, material didático, bem, nós vamos precisar de um livro de economia básica, onde eu vou, né, usá-lo para explicar os fatores da economia de produção. Nós vamos precisar de uma apresentação de slides para que eu, né, mostre aos alunos, cartolina, papel, cola branca, figuras, recortes, revistas, pincéis, lápis de cores, canetas, lápis normais também, para que eles produzam os cartazes para seus seminários. Não quero que eles façam seminário em slide, porque nós precisamos, né, de atividades táteis, práticas, onde eles vão construir, vai ser uma aula diferenciada. Na nossa atualidade, nós estamos muito dependentes de mecanismos digitais e tecnológicos, e é bem complicado. Eu procuro sempre fazer uma aula que cative mesmo, que entusiasme o aluno, e às vezes até escrever no quadro é melhor, não é, do que um mero passamento de slides. Os equipamentos e instrumentos vão ser o notebook com o data show, uma caixa de som, microfone, caso eles queiram, né, demonstrar alguma música, algum vídeo, alguma coisa, bem como os professores das suas respectivas áreas podem também querer usar. Nós vamos ter uma sala com as 40 cadeiras, laboratório de informática, de robótica, sala do IFMaker, o laboratório de solos do campus Taracá, um espaço ao ar livre, né, no caso, o pátio do restaurante, para a roda de conversa que os docentes de Sociologia, História e Geografia terão com os alunos sobre os fatores de produção. Nós vamos usar a sala da incubadora para o docente de administração, né, conversar com os alunos. Como é que vai ser a atividade em si? O desenvolvimento. Vamos preparar o ambiente, né? Serão agendadas as salas, os laboratórios, o restaurante. Nós vamos, né, dizer que vamos usar em tal momento, o pátio. Vamos enviar convites oficiais aos docentes e criar uma agenda de horários para as atividades, né, não serem concomitantes nenhuma, e a coisa ficar bem fluida. E será da seguinte forma, né? Eu vou expor teoricamente aos alunos, né, o conceito em 1h30, em meia hora eles vão tirar dúvidas e fazer comentários. Depois, o professor de agronomia ou agricultura, né, ele vai conversar com os alunos por 1 hora no laboratório de solos, onde ele vai falar sobre o primeiro fator de produção, que é o fator terra. Né? Ele vai explicar a terra a partir da perspectiva da agronomia, dos solos, do chão, das relações com a agricultura, agronegócio, plantações, né? Alimentação dos seres humanos que provém da terra, né? Nesse sentido. Tá? Depois, o professor de Sociologia vai conversar também em 1 hora com os alunos no pátio do restaurante, que é um espaço bem diferenciado que nós temos no campus, sobre as origens, a história e os atuais dilemas que envolvem o trabalho humano, que é o segundo fator de produção, né? As relações entre patrão e empregado, né? As lutas dos trabalhadores, seus direitos, os impasses dessas relações aí de classes. Ao seguinte, o professor de História e Geografia vão conversar também no mesmo intervalo de tempo, no pátio também do restaurante, sobre a Revolução Industrial e o advento das máquinas como o capital, né? O capital industrial e a máquina. O capital é o terceiro fator de produção. Então, a partir da perspectiva sociológica e geográfica e histórica, né, esses professores conversarão com o aluno sobre a relação entre o ser humano e o espaço durante o trabalho, sobre, né, as fábricas, os aspectos físicos e químicos geográficos relacionados aos solos também, aos terrenos, né, ao contexto da geografia. E essa é a ideia. Né? Um professor de informática também vai conversar em 1 hora com os alunos sobre o fator tecnologia,
né, que é o quarto fator de produção, onde os alunos terão uma conversa com esse professor sobre tecnologias analógicas e também digitais, eletrônicas. O professor de administração, por fim, vai conversar em uma hora com os alunos sobre inovação, empreendedorismo e capacidade empresarial, ou seja, a capacidade de montar, criar empresas e elas obterem sucesso, que é o quinto fator de produção. Essa conversa pode ser na sala da incubadora de empresas, onde lá eles vão ter acesso a documentações sobre, né, regularidade de empresas, incubação. Bem, pessoal, todos os professores convidados vão ter autonomia, tá, para utilizarem laboratórios, lousas, pincéis, músicas, vídeos, tá? Os alunos se organizarão, né, para planejarem seus seminários. Eles escreverão suas falas em fichas, bem como produzirão cartazes, né, com aqueles materiais que falei. Ocorrerão as apresentações no nosso auditório, onde nós vamos ter todos os professores, os técnicos da instituição, outros colaboradores, podemos ter pares de alunos, né? 30 minutos para cada grupo. Por fim, em sala de aula, num outro momento, eu vou avaliar subjetiva e objetivamente, de forma dialogada com cada grupo, a atividade, né? O rendimento dos alunos. Eu vou ponderar com eles sobre as apresentações deles, sobre as qualidades, o que poderia melhorar, né? O que foi excelente. Bem, a avaliação dos alunos, né? E os resultados esperados. O estudante, eu vou avaliá-lo, né, os grupos, subjetivamente, qualitativamente, objetivamente, quantitativamente, né? Eu vou mensurar o zelo com as atividades, a cordialidade comigo, a pontualidade, as dificuldades materiais e formais, bem como as dificuldades imateriais, aquelas específicas de cada estudante, né? O comprometimento, o interesse pela atividade, né? A realização em si das tarefas. Pedagogicamente, a minha avaliação vai ser diagnóstica, formativa, somativa e processual, ou seja, global, envolvendo todo o processo de ensino e aprendizagem, né? Não devemos falar ensino-aprendizagem, porque fica parecendo que é automático, e nem sempre o ensino produz a aprendizagem, né? Eu julgarei o aluno se ele compreendeu o conjunto das ações, né, que foram interventivas em sua realidade, a fim de saber se ele, né, adquirir um conhecimento pleno integrado com outras áreas do saber sobre o conceito de fator de produção, que é um conceito primordial nas relações de trabalho em todas as profissões. O conjunto das atividades, os 3 momentos, valerá 6 pontos, tá, para a nota bimestral, 2 pontos para o momento, né, para cada momento, né, 2 pontos para a participação nos debates na minha exposição teórica, 2 pontos para as conversas com os professores e 2 pontos para preparar e apresentar o seminário. Tá? O critério primordial para obter os 2 pontos em cada fase é o esforço, iniciativa, proatividade e participatividade. É complexo, eu sei, nós mensurarmos de 0 a 2, né, o comprometimento de um aluno. Porém, o bom senso pedagógico sempre nos diz e nos mostra quando o estudante quer participar, quando ele valoriza a aula e quer aprender efetivamente, né? Também eu vou verificar o desenvolvimento momentâneo de cada estudante durante o acontecimento da atividade e quando ele não tiver, né, com um rendimento satisfatório, conversarei com ele isoladamente. Caso seja necessário, chamarei a coordenação pedagógica, né, quando ele estiver oferecendo aí um baixo rendimento, e sempre vou priorizar, valorizar a capacidade criativa desse estudante. Então, num momento ali de recuperação, para expressar o seu nível de aprendizado, ele pode fazer uso de outros instrumentos, ele pode resolver questionários objetivos, produzir um texto para mim, uma redação, um resumo, uma resenha sobre os fatores de produção, né? Ele pode me enviar um podcast pelo WhatsApp, enfim, nós podemos fazer uma conversa, meio que uma prova oral, né? Caso ele não consiga apresentar em público, enfim, o objetivo é que o aluno, tenha a experiência do aprendizado. Quais são os nossos resultados esperados? Bem, eu espero que os estudantes saibam perceber que os fatores de produção são os instrumentos que auxiliam as pessoas a produzirem as coisas, os bens, os serviços, a movimentarem o comércio, né? Um instrumento que contribui muito para o funcionamento da nossa sociedade. Eu espero que os alunos saibam reconhecer o fator trabalho como todo esforço físico ou mental envolvido na produção de algo, que eles saibam reconhecer o fator tecnologia como conjunto dos conhecimentos humanos e artefatos, né,
necessários para engendrarmos, produzirmos alguma coisa. Eu espero que eles tenham consciência de que os fatores de produção são determinantes da atividade econômica. Duas coisas determinam a atividade econômica: as necessidades humanas e os fatores de produção, onde eles juntos produzem as coisas, né? Eu espero que os alunos possam alcançar a compreensão de que as firmas e as empresas, né, no caso, são instrumentos que as famílias usam para comercializar bens e serviços, né? As famílias se reúnem e distribuem trabalhos na sociedade, elas se especializam, os indivíduos, e isso permite com que nós tenhamos acesso a todos os bens e serviços que existem, porque as pessoas distribuem o trabalho, né? E, por fim, eu acredito que os estudantes eles terão de perceber que o conjunto dessas relações todas entre as pessoas e os fatores de produção e os artefatos ambientais, enfim, a natureza, as pessoas são os agentes econômicos, né? Quando elas se relacionam com os fatores de produção, nós temos o chamado processo produtivo, onde as riquezas naturais são transformadas em bens úteis, né? E isso tudo ocorre num plasma chamado mercado, né? Eu acho que essa atividade ela objetiva que o nosso estudante se engaje, é uma atividade, penso eu, atrativa, que produz interesse dos alunos, porque tem movimentação. O aluno sai da sala de aula teórica, vai para o laboratório de solos, vai para o pátio, tem uma conversa filosófica, sociológica, subjetiva, com geografia, história, sociologia, né? Os alunos exercem uma autonomia, uma proatividade, também se debruçam sobre leitura para produzirem seu seminário, né? Assistem a vídeos. Portanto, meus queridos, eu penso que é uma atividade inter e transdisciplinar, né? Com procedimentos técnicos, dialógicos, que enaltecem a liberdade do estudante e o seu direito a atividades dinâmicas, integrativas e que fomentem a sua disciplina, a sua organização, a sua criatividade e a sua alegria, né? Eu acho que essa é a ideia. Nós temos que exercitar no nosso dia a dia na educação profissional, que eu chamo de pedagogia do amor. Temos que ensinar e aprender alegremente, felizes, né? As referências são a BNCC, 2 livros de economia, né? Posso até utilizá-los para a exposição do tema fatores de produção. Sobre referências pedagógicas, não elenquei, mas são todos os materiais que nós vimos durante um ano desse curso de especialização em docência, né, para a educação profissional e tecnológica. Nós tivemos disciplinas fenomenais sobre pesquisa e extensão, didática, metodologia da pesquisa, projeto pedagógico, né? Enfim, educação inclusiva. Foi um curso incrível. Sinto-me melhor preparado para exercer meu mistério como professor da educação profissional no Instituto Federal do Acre. Eu agradeço a esse curso, agradeço ao Estado brasileiro, ao Instituto Federal de Rondônia pela oportunidade. Deixo meu contato, meu e-mail, né? Coloco ali, né, o símbolo de nosso instituto, que é um grande parceiro, né, do Instituto Federal de Rondônia. Nós estamos aqui colados, 2 estados irmãos, né, próximos. Meu e-mail para contato, tá bom? Para parcerias. Enfim, agradeço e é isso. Encerro aqui esse vídeo, tá? E congratulo a todos a exercitarmos uma melhor educação profissional, tá bom?